dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. Os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de água viva, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. Aleluia. É o dia de romper e não há como impedir. Hoje é dia de romper e eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper e eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Eu quero mergulhar nos rios do Espírito e entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. Os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de água viva, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper e eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper, eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo número 8, verso 1. Glória a Deus. Tão gostoso adorar o Senhor, né? Os louvores. Vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa tarde. Diz assim a palavra do Senhor: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente aquele homem foi purificado da lepra. Até aqui. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te dou graças pela sua palavra, Senhor. Te dou graças, Senhor, pelos seus louvores, pela vida de cada irmão que entrou aqui.
Eu te peço, Senhor, acampeantes ao redor dessa igreja. Repreende, Senhor, todo espírito que traga distração, papai, toda confusão na mente. Abra agora, Senhor, nosso coração para receber a tua palavra, Senhor, que é santa, poderosa, aquela que transforma, liberta, Senhor, e faz todos os grandes milagres. Te damos graças no nome de Jesus, e a igreja pode tomar assento, dando um aplauso para ele, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tremendo é nosso Jesus, né, irmãos? Olha um pouco para sua mão assim. Olha um pouco para ela. Jesus, ele curou muitas pessoas com o toque. Sabe, a mão é algo muito tremendo. Nós consagramos nossas vidas a Jesus. Consagramos nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente. Só que tem duas coisas que nós esquecemos muitas vezes de consagrar, que são os nossos pés e nossas mãos. E a mão, ela tem não somente um significado, né? As mãos são de muita importância para nossas vidas. Tem uma imagem que eu gosto muito, esqueci de pedir para o Marcos Vinícius colocar na tela ali, os irmãos vão lembrar. Tem uma imagem que roda sempre por aí em propagandas na internet, uma mão de um adulto segurando a mão de uma criança pequenininha. E você percebe que se você pegar a mão de uma criança, é algo tão lindo, né? Desde pequenininha, aquela mão. Imagina a mão de um recém-nascido, aqueles dedinhos, né, Tati? Assim, fininho, assim, aquela unha, a unha é quase maior que os dedos. Aí aquela mãozinha, ela vai crescendo, ela vai tomando uma forma. E é tão gostoso quando os nossos filhos ou aquela criança, que nem quando eu saio do carro, eu pego o Vitinho, ou como eu fiz todos os meus filhos, você pega ele pela mão, né, para trazer, para ter cuidado. É tão gostoso quando você pode começar a sentir o toque do seu filho, né? É algo muito tremendo, as mãos de uma criança. E você percebe que qualquer pai, qualquer pessoa tem um cuidado excessivo com as mãos. Nós cuidamos muito. Você pode perceber que a criança, quando ela começa a crescer, começa a mexer nas coisas, você fala: filho, cuidado com a tomada, porque ele vai mexer, vai tomar um choque. Cuidado com a faca para não se cortar. Nós temos muito cuidado com as nossas mãos, com as mãos dos nossos filhos. Mas essa mão, ela vai crescendo, vai chegando um momento em que ela consegue pegar um lápis, uma caneta, e ela começa a já desenhar algumas coisas. E você fica maravilhado, e você fala assim: nossa, como que essa mão, ela consegue desenhar aquela carinha toda torta. O Vitor sempre me desenha sem cabelo. Geralmente quem tem filho tem cabelo, vê aquele rabisco em volta daquele círculo. O meu não, o meu tem duas orelhas gigantes, né? Porque não tem cabelo, então ele desenha. Mas o mais tremendo é quando aquela criança, ela começa a crescer e ela começa a te acariciar, né? É gostoso quando ela começa a ser aos 3, 4 anos. Aquela mão, ela já começa a ter um significado diferente. Ela já te leva um toque, ela te leva um carinho. E a mão, ela continua crescendo. E essa mão, além disso, ela começa a acariciar a mão de um adulto. Ela começa a fazer parte de uma vida normal. Isso é algo muito tremendo, porque nossas mãos, elas têm esse poder. Somente quando ela começa a entrar numa adolescência, a mão, ela começa a, quem sabe, levar outros rumos as nossas mãos. Numa adolescência, ela começa, quem sabe, teclar teclas de computador aonde ela fosse levar para um lugar onde não devia, para imagens aonde não devia. O pior é quando, quem sabe, na sua adolescência, uma mão começa a pegar uma arma, e aquela mesma mão que numa infância foi inocente, essa mão, ela começa a empunhar uma arma e fazer um crime, um assassinato. Ou quem sabe, a mão de um casal, de um homem, de uma mulher que colocou 2 alianças nos dedos, que fizeram um pacto diante de Deus. Aquela mesma mão que leva aliança, num dia de desespero, num dia de uma ação muito forte do diabo, ela acaba tocando um órgão sexual de alguém que não devia, e começa a cometer um ato de traição. A mesma mão que acaricia é a mesma mão que comete um crime, é a mesma mão que pode colocar num lugar imundo. Essas são as nossas mãos. Eu quero te fazer uma pergunta antes de começar a entrar na mensagem. Se Jesus fizesse um filme das suas mãos, e assim como teve no teatro domingo, isso é forte, porque se Jesus falasse para você: apresente diante de mim as suas mãos, que filme que a sua mão passaria? Que filme que as suas mãos apresentariam diante do Senhor?
Qual era o filme que você passaria diante do Senhor? As mãos. Nós consagramos a nossa vida a Jesus, só que esquecemos de consagrar nossas mãos para o Senhor. Mas eu quero conjunturar um pouco mais essa mensagem, porque essa mensagem ela fala de um leproso. Para você entender essa mensagem, e vocês já vão entender por que eu falei da mão. O leproso era alguém que vocês já cansaram de ouvir que era excluído da sociedade. A lepra, na época dos tempos de Jesus, toda a enfermidade que tinha de pele praticamente era colocada como se fosse uma enfermidade de lepra. Então qualquer pessoa que tinha essa enfermidade, uma enfermidade de lepra, a lepra vocês sabem, nos dias de hoje seria a hanseníase, uma enfermidade que começa a decompor as extremidades, orelhas e dedos e mãos. É por isso que eu falo da lepra, porque as primeiras partes onde a lepra consegue, quando ela está de uma maneira muito forte na vida de uma pessoa, de muita contaminação, aonde começa a estourar e sangrar são as juntas. Ela atinge as extremidades e também o sistema nervoso, os nervos. E na época do Antigo Testamento e na época de Jesus, a lepra era quando pegava de uma maneira tão forte, ela poderia arrancar pedaços, extremidades e dedos e orelhas e cair as sobrancelhas e parte dos olhos, de tão forte que a lepra era naquela época. E principalmente as mãos eram tocadas. E quando uma pessoa ela tinha lepra, ela era enviada para o sacerdote, e quando o sacerdote identificava que aquela pessoa tinha lepra, para não ter mais contaminação, na verdade não pensem que Deus era mau, que excluía os leprosos, é que como naquela época não tinha cura, essas pessoas eram retiradas para fora da cidade, do seu povo, da sociedade, e elas viviam em lugares que chamavam inclusive leprários. Muitos deles viviam marginalizados, e muitos deles, eles viviam todos juntos, os leprosos. E aí quando um morria, eles mesmos se enterravam. Os próprios leprosos enterravam os próprios leprosos que morriam. Eles não poderiam se aproximar das pessoas. Ou seja, ele só não era excluído da sociedade, mas como era necessário que ele fosse excluído para não contaminar mais essas pessoas. Era uma necessidade para aquela época. Não é que Deus era mau, que excluía. Não é que o judaísmo era discriminativo, que quando às vezes nós ouvimos pregar, nós ouvimos que os leprosos eles eram discriminados, eram chamados de imundos. Realmente eles eram dessa maneira chamados de imundos. Inclusive algumas sociedades colocavam sinos nos pescoços dos leprosos e atavam de uma maneira e acorrentavam e soldavam com cadeados para que não pudesse sair, porque quando ele caminhasse ele batia um sino. Então quando alguém ouvia um sino, ele era apontado e falado como imundo. Isso para que as pessoas não se aproximassem e não fossem contaminadas. Então isso fazia com que essas pessoas elas fossem excluídas da sociedade e colocadas para fora e marginalizadas da sociedade. E era importante que vocês entendam isso, porque eu quero trazer a vida desse leproso para vocês nessa noite de uma maneira um pouco diferente. Eu vou ilustrar um pouco a vida desse leproso, algo que a Bíblia não diz, mas para que vocês entendam o tão poderoso que é esse milagre. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Diz que o primeiro foi do vinho, mas o primeiro milagre de toque que ele fez uma pessoa foi nesse leproso. Tanto é que é o primeiro milagre que está no capítulo 1 e no verso número 40 também de Marcos. E no primeiro milagre também no Evangelho segundo Lucas. Durante os 3 evangelhos, o primeiro milagre é esse milagre de ser leproso, porque ele tem uma importância muito grande. E é isso que eu queria passar para vocês. Então você imagine aquele homem, você imagine que ele era um homem trabalhador, assim como eu e você. Tinha sua família, tinha sua esposa e tinha os seus filhos. Então quem sabe ele chegava no entardecer na sua casa, um homem que trabalhava durante todo o dia, não tinha muito tempo de atenção para os seus filhos, nem para a sua esposa. Quem sabe aquele homem não abraçava muito os seus filhos. E naquele dia ele chega no final da tarde do trabalho, ele se dirige, quem sabe seu filho vem, ele dá um abraço no seu filho, dá um abraço e um beijo na sua esposa, e ele vai para a pia para se lavar as mãos. E quando ele coloca a mão embaixo de uma torneira, quem sabe se não tinha torneira, mas um pouco de água, ele vê que as suas mãos começam a sangrar. E quando ele vê que as suas mãos começam a sangrar, ele vai para o banheiro para tomar banho, ele tira a roupa, ele vê que seu corpo está começando a ficar escamado, com escamas. Ele vê que ele está começando, a parte da sua pele começa a sair em bolhas de pus. E ele chama a sua esposa, e a sua esposa olha para ele e fala: não, meu amor, não pode ser que você esteja com lepra.
Não pode ser que esse seja o diagnóstico, não. Quem sabe você trabalhou demais muito no sol, quem sabe você se cortou de tanto que você é trabalhador, mas não quero acreditar que essa doença atingiu a sua vida. Ele fala: meu amor, eu vou ter que comparecer perante o sacerdote para ele dar um diagnóstico, para ver se realmente é lepra que eu tenho. Então aquele homem se veste e dá o seu último abraço na sua esposa e no seu filho. Ele vai junto ao sacerdote, tem um diagnóstico, e o sacerdote pega e fala para ele: é lepra, você vai ter que sair fora dessa cidade. Mas eu quero voltar para minha família, dar um último abraço, eu quero dar um último beijo na minha esposa e um último abraço no meu filho. Mas ele fala: você não pode, a lei que nós temos é que você não pode mais voltar, agora você é excluído para a sociedade, você vai para fora, você vai para o leprário. E aquele homem, ele é levado para fora da sociedade, um lugar onde estavam todos leprosos. Não tem nenhum direito de nem ver mais o seu pai, e nem a sua mãe, nem a sua esposa, e nem o seu filho. A única vez que ele consegue ver a esposa e os filhos, e isso era uma realidade que acontecia, que os parentes mais próximos, eles levavam comida para os leprosos. Eles tinham que manter inclusive uma determinada distância. Então eles iam ao longe de seus parentes, eles levavam comida, e quando eles deixavam a comida naquele lugar, aqueles parentes se afastavam, e o leproso ele ia e comia aquela comida. Quem sabe no primeiro ano a esposa e o filho levou a comida, ele via o esposo e a esposa, ele via a sua esposa e seus filhos todos os dias levando comida para ele, mas quem sabe depois de um ano, depois de 2 anos, eles já não apareceram mais. E quem sabe uma dúvida na cabeça daquele homem leproso: e será que a minha esposa conseguiu um outro esposo? Será que ela conseguiu um outro marido? Será que meu filho está bem? Ele não podia, ele não tinha o direito de ver nem a sua esposa e nem os seus filhos, porque quando nós lemos a Bíblia, nós nos atemos muitas vezes a uma realidade comum do que lemos, só que essas pessoas eram pessoas comuns, que tinham uma vida assim como eu e você. Mas aquele homem tem um ato que é muito tremendo. Ele tem uma atitude que é uma atitude incomum. Enquanto que muitos leprosos, eles se designavam a morrer nos leprários junto com os outros, aquele homem, eu entendo pelo poder dessa palavra e pelo que nós lemos, que ele não se conformou com a sentença que tinha sido dada. E quando nós lemos essa palavra, nós imaginamos: que sociedade terrível! Que sociedade terrível era essa, que colocava e excluía as pessoas? Mas eu olho para a sociedade de hoje e eu encontro uma sociedade que colocamos leprários no meio das pessoas na nossa sociedade de hoje. Nós podemos ver isso com pessoas que são diagnosticadas, por exemplo, com AIDS. Mesmo a AIDS, com o avanço que tem da medicina, nós ainda continuamos colocando pessoas aidéticas dentro das igrejas em leprários. Nós nos afastamos delas. Nós pegamos umas pessoas que são leprosas também, uma pessoa que você sabe que é um usuário de droga, alguém que está num alto nível de droga, você se exclui, você se afasta, você não quer mais ter contato com ele. E isso que acontece com a sociedade, com as esposas, com os pais e com os filhos. Quando um pai, ele é usuário de álcool, quando ele já está no estágio muito avançado do álcool, a família tem geralmente aquela questão de: meu pai não tem mais jeito, eu largo meu pai para lá. O filho da droga é a mesma coisa. Um pai que está na prostituição é a mesma coisa. Nós acabamos fazendo os leprários dentro da sociedade de hoje, e de diversos tamanhos, diversas quantidades e de diversas maneiras diferentes. Nós achamos e criticamos os leprosos da época de Cristo, porém nós hoje continuamos fazendo leprosos. Nós fazemos com que essas pessoas se afastem, nós fazemos com que essas pessoas não tenham o direito de um abraço e de um toque de alguém, porque eles são leprosos, eles são pessoas pecaminosas, são pessoas que vivem uma vida mundana, uma vida promíscua, e essas pessoas não têm o direito de estar junto da gente. É incrível, criticamos uma época antiga, mas vivemos dentro das mesmas leis que antigamente existiam. E o pior é que quem faz com que nós não damos coragem para essas pessoas virem até nós e ter algum recurso somos nós mesmos, porque nós é que nos afastamos delas. Pegamos, por exemplo, algo que está muito falado,
que é a questão do homossexualismo. A igreja abomina e se afasta. Colocamos eles dentro de um leprário, como homossexuais, pessoas leprosas. Não queremos que estejam em contato conosco, porque podem contaminar os nossos filhos. E assim, nós poderíamos fazer uma lista de lepras que hoje estão na nossa sociedade. E vocês imaginem que a vida daquele homem, a qual nós conjecturamos aqui dessa passagem, quem sabe quantos homens estão leprosos e passando por uma mesma situação, que dizem assim: como eu queria dar um abraço na minha mãe, como eu queria poder tocar o rosto do meu filho e da minha filha, mas a minha lepra é o álcool, minha família se afastou de mim. Quem sabe um pai que caiu em adultério e fugiu com uma outra família, está longe, está isolado da sua família, mas quem sabe lá no coração dele bate um arrependimento e ele fala: como eu queria poder vir e passar a mão no rosto do meu filho, porém a lepra que eu tenho na minha mão não me permite. O lugar imundo aonde eu coloquei a minha mão e aonde me contaminei não permite que eu toque de volta a minha família. E essas pessoas se fecham e designam-se e decidem morrer no meio da lepra. É por isso que tem tantos drogados e tem tantas pessoas no álcool, na prostituição e em outras lepras que existem, que decidem morrer no lugar aonde elas estão, porque existe uma sociedade que lhe mantém longe. Mas o que é tremendo nessa palavra é a atitude que esse homem teve. Esse homem, ele decidiu sair do leprário. Esse homem, quem sabe, ele falou assim: não, nessa noite, hoje, eu levanto de manhã e eu vou para Jerusalém. Quem sabe lá eu encontro, quem sabe lá de longe eu vejo a minha esposa nos braços de um outro homem, mas eu consigo ver a minha esposa. Quem sabe eu vejo meu filho correndo, jogando bola de longe, mas eu consigo ver meu filho. A primeira atitude tremenda que eu encontro na vida desse leproso é que ele não ficou no meio do leprário. Aonde que ele estava? Perceba-se nessa palavra que ele estava passando aonde Jesus estava. E Jesus não andava em leprários. Jesus andava na cidade de Jerusalém, curando pessoas. Diz que ele descia do monte de orar. Outra coisa tremenda que eu vejo nessa palavra, que quando Jesus apareceu na vida daquele leproso, ele não duvidou em se jogar nos pés de Jesus. Existe coisa diferente dessa palavra, que uma coisa é você dobrar o joelho em frente a alguém, outra coisa é você dobrar o joelho para adorar. Porque quando um judeu, ele dobrava o joelho para orar, ele colocava a cabeça no pó. O judeu, quando ele orava, ele não ajoelhava, ele botava a cabeça no pó. E você percebe que essa palavra diz que aquele leproso, quando ele encontrou Jesus, ele se jogou nos pés para adorar. Aquele homem teve uma atitude, ele tomou uma decisão. Ele fala: eu não fico no leprário. Esse mundo que me colocaram, eu não quero para mim. Eu posso ter sido contaminado, mas eu não fico nesse lugar. E aquele homem vai e se joga quando ele vê Jesus. Ele reconhece quem era Deus, porque um judeu só se jogava para adorar nos pés de um Deus, porque era um povo monoteísta, só tinha um Deus. Aquele leproso, quando ele ouviu falar que aquele homem que descia, porque eu imagino que vinha uma muvuca de gente de volta de Jesus, e aquele leproso falou assim, perguntou para alguém: quem que é aquele homem? E alguém falou: aquele é Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, ele faz milagre. Aquele homem, ele não duvidou. O leproso, ele se jogou aos pés de Jesus. E o que ele disse? Senhor, o Senhor quer me curar? O problema é que tem pessoas que não saem dos leprários, sabe por quê? Porque eles, primeiro, não querem se jogar aos pés de Jesus e não tomam uma decisão de pedir misericórdia para o Senhor. Tem pessoas que são leprosas, estão nos leprários,
mas não querem reconhecer que tem a lepra. E se alguém não reconhece que tem lepra, ele nunca vai saber que é leproso. Mas veja que aquele homem, ele diz algo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E olha a resposta que Jesus dá. É uma resposta de autoridade e de poder. Por quê? Porque ele diz: quero, seja purificado. Quando alguém que está leproso reconhece, tem algo que é um detalhe aqui no meio. Sabe por que tem pessoas que não são libertas na igreja? Porque elas nunca reconheceram o senhorio de Cristo na sua vida. Uma pessoa só é alcançada pela mão de Cristo quando ela reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, como seu Deus, como seu dono. Aquele homem fugiu de um leprário, mas quando ele viu Jesus, ele falou: esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor, eu não vou duvidar em me jogar nos pés dele para adorar. A primeira atitude que ele teve foi de reconhecimento, e depois de pedir o milagre. Primeiro se jogou, depois pediu o milagre. O problema que nós vemos na igreja de hoje é que as pessoas querem primeiro o milagre, mas não se jogam nos pés do Senhor. O caminho aqui é inverso. Quer benção, quer ser liberto do leprário, primeiro reconhece a Jesus como teu Senhor e Salvador, e depois você vai alcançar misericórdia. Se jogou aos pés do Senhor. E qual foi a primeira coisa que Jesus falou para ele? Eu quero, seja purificado. Aleluia! Eu imagine que quando aquele homem se levantou, ele olhou para as mãos deles assim, a mão dele já não supurava mais de pus, já não cheirava mal. Eu imagine que a primeira coisa que ele dizia: meu Deus, me perdoa, Pai. Eu imagino ele falando para Jesus: Jesus, eu tenho as minhas mãos limpas de volta. Jesus, olha minhas mãos, já não tem mais pus, não cheira mal. Deus, minha mão está limpa. Pai, eu não quero nem me lembrar de onde eu coloquei essa minha mão, de onde que ela passou, dos lugares aonde ela tocou. Pai, eu tenho minha mão limpa. Eu posso voltar a abraçar minha família. Eu posso voltar a estar de mão dada com a minha esposa. Eu posso voltar a acariciar o rosto do meu filho antes de levar ele para o colégio. Eu posso voltar a colocar um alimento no prato dele sem contaminar a vida dele. Eu posso tocar o corpo da minha esposa, porque já não contamino mais o corpo dela. Essas minhas mãos, Senhor, que um dia estiveram na prostituição, tocando, quem sabe, um órgão feminino todo cheio de doença, ou masculino. Não, Jesus, essas minhas mãos agora são limpas. Essas minhas mãos estão santificadas novamente. Aleluia. Quando alguém reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e quando ele fala: Senhor, purifica-me, Jesus fala: eu te purifico, eu te purifico, eu te purifico, eu te purifico. É uma decisão. É uma decisão. Sabe o que é você ter as suas mãos limpas? Um assassino que puxou gatilhos, que arrancou vidas, tem as suas mãos purificadas. Um homem que antes vivia com um copo de álcool na mão, agora só bebe água, só pega no copo de Santa Ceia. A mão já não está mais leprosa, a mão ela está purificada. Quem é que quer ter a mão purificada? Levanta a mão.
Quem sabe você se sentindo um leprário. Quem sabe você faz tempo que você não acha que as suas mãos são dignas para tocar no seu filho, para tocar numa aliança com a sua esposa. Mas essa noite eu tenho uma resposta para você. Jesus está aqui para arrancar essa lepra que você tem na sua mão. Jesus vai arrancar essa lepra que você tinha. Você se sentia excluído? Você vai poder abraçar sua família, seu filho. Aleluia. Esse é o poder da cruz. Primeira coisa, se joga nos pés do Senhor nessa noite. Quem sabe você nunca ouviu falar de Jesus, mas nessa noite eu te apresentando um Jesus que limpa as mãos de lepra, que arranca uma pessoa do leprário. Só que a primeira coisa que você tem que fazer nessa noite é decidir sair do leprário. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, sair do seu lugar e vir aqui na frente para não envergonhar ninguém. Mas eu quero que toda a igreja feche os olhos agora, que eu quero fazer uma oração. Não posso perder essa oportunidade. É você e Jesus, viu? O Senhor, Ele está aqui. Ele se apresentou para você nesse momento, assim como para aquele homem. Quem sabe você estava vivendo dentro de um leprário, mas nessa noite o Senhor, Ele está te trazendo. Olha, o Senhor está chegando. Essa é a oportunidade que Ele criou para você. Você não precisa falar alto, porque é você com Ele. Se joga agora nos pés dEle e fala: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser purificado. Eu posso ver o poder que há no Espírito Santo, Ele tocando a vida de pessoas aqui. Eu posso ver Ele purificando corações. Eu posso ver que Ele purificando mãos. Sabe essa mão que você colocava em lugar indigno? O Senhor, eu mando te dizer que a última vez que você tocou, o diabo nunca mais vai te acusar. Essa tua mão, ela está sendo purificada. Faça essa oração comigo em pensamento, porque o Senhor consegue esse pensamento para você não ficar envergonhado. Diga assim: Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti nesse momento, Pai. Eu quero que o Senhor purifique as minhas mãos nessa noite. As minhas mãos estão contaminadas, Pai, mas pelo poder que há nessa palavra que eu acabo de ouvir, eu estou me jogando nos Seus pés e estou te pedindo: Senhor, limpa-me, purifica-me. E o Senhor te diz: eu quero te purificar. Eu quero te purificar. Seja purificado. Seja purificado. Seja purificado. Aleluia, seja purificado. Você já está sendo purificado no nome de Jesus. Eu posso ver pessoas com lágrimas nos olhos. Pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, eu profetizo essa palavra sobre essas vidas. Vidas renovadas e purificadas. Aleluia. Olhe para mim aqui. Sabe por que Jesus teve que tocar naquele homem? Veja que ele só não proclamou uma palavra, diz que ele estendeu as mãos e tocou. E eu imagino aquele homem aos seus pés, e ele de pé, porque a sua palavra diz isso. Então quando aquele homem se joga e olha para cima, ele diz assim: Senhor, cura-me. E diz que o Senhor só não proclamou na vida dele, ele pegou, ele estendeu as suas mãos. Escute, isso é tremendo. Ele fala assim: está curado, levanta. Mas quando ele fala está curado, levanta, acontece algo tremendo. Não tenho dúvida que isso aconteceu. Aquele homem estava num leprário. Fazia quanto tempo que ele não levava um abraço, ninguém tocava na vida dele. Então ele puxa aquele homem e fala assim: terra! Aleluia! Ele dá um abraço.
Ele abraça, ele só não pegou pela mão. Ele falou assim: filho, eu te dou um abraço, eu te renovo, eu te trago força, eu te trago poder. Você é novo, você está limpo. Aleluia, aleluia. Quando Jesus chega na tua vida, ele te estende as mãos, os braços, ele te pega no colo. Uma pessoa que era marginalizada, excluída, ela está nos braços de Jesus. Quem é que ama o abraço de Jesus? Fica de pé. Olha para sua mão agora de novo. Olha para ela. Veja pelos olhos da fé que ela já não é a mesma mão que você tinha antes. Agora nós vamos fazer um ato profético aqui. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair correndo desse lugar para uma pessoa que você ama, que faz tempo que você não dá um abraço, e você vai tocar ela. Você vai abraçar, rápido, rápido. Abrace, não importa se é 2, se seja 3. Abrace quem estiver do seu lado. E tem um abraço porque é Jesus abraçando. É Jesus que está te abraçando. É Jesus que está te trazendo nos braços. Toca, toca na vida dela. Toca, toca, toca a vida dela. Toca a vida dela. Quem sabe faz tanto tempo que você não abraça, que você não dá um beijo nela e fala: eu te amo, minhas mãos estão purificadas, eu quero te tocar, eu quero te tocar. Aleluia! E quando a pessoa te abraçar, sinta que é Deus que está te abraçando, é Jesus te abraçando, é o Senhor que está te abraçando. Aleluia! Olhe para mim aqui. Quem é que está sentindo a presença de Deus nesse lugar, nesse momento? Quem é que está sentindo? Esse é o toque de Deus. Tem pessoas que entraram aqui que fazia muito tempo que não ganhavam um abraço, fazia muito tempo que não sentiu o toque de alguém, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te tocar, para te abraçar. Esse é o primeiro toque de Jesus. Eu sei que eu poderia finalizar essa mensagem agora, mas eu tenho que ir com você de pé. Existe mais 4 toques subsequentes, sem nenhum milagre entre eles, que Jesus deu depois desse, tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos. O primeiro toque foi esse. É um toque que transforma a vida, que limpa, que purifica. É o primeiro toque de Jesus. Quando Jesus chega na vida de alguém, o primeiro toque que ele faz é esse: ele purifica. Logo depois, um pouquinho para baixo, só que não abra sua Bíblia, eu vou ler para você. No capítulo 8, no verso 15, Jesus, eu vejo que é um homem misericordioso de verdade, porque ele cura uma sogra. Ele vai para quê? Para a casa de Pedro. E quem sabe Pedro fala assim: não é a minha, essa aí não é minha mãe não, pô, Jesus, essa não é minha mãe não, essa é a sogra, viu? Minha mãe é essa aqui, ó. Aí quem sabe fala assim: Pedro, deixa eu curar tua sogra. Aí Pedro fala assim: não, Jesus, deixa ela, tá com febre, aí ela fica quietinha na cama, não incomoda, deixa ela aí. É porque o senhor não tem que ser, ó Jesus, é porque você não tem sogra. Se você tivesse sogra, você ia ver o que é bom. Vai lá, cura minha mãe, cura minha mãe. Mas Jesus fala: não, Pedro, eu quero curar tua sogra. E diz que Jesus chega, a sogra de Pedro está na cama. Outro toque, diz que ele pega ela pela mão. Você tem sogra, irmã Tereza? Já não tem mais? Jesus é bom, né? Sim. Diz que se pega assim, e a mulher é curada de febre. Uma coisa simples, febre. Mas o segundo toque na vida de um crente, no mundo espiritual, é algo muito tremendo. Porque uma febre, ela desequilibra um ser humano. Uma pessoa que tem febre, ela está no calor, mas ela está com frio. Existe um desequilíbrio numa pessoa que está febril. E quando Jesus entra na vida de alguém, ela equilibra. Por isso que ele é o sal.
O segundo toque de Jesus na vida de um crente, ele traz uma temperança, um equilíbrio. Aquele que era muito agitado, ele já dá uma maneirada. Aquele que era um dorminhoco já começa a levantar para trabalhar. Eu vi gente se cutucando. Estou brincando. O segundo toque de Jesus traz temperança, equilíbrio. O outro toque que acontece está no capítulo 9, no verso 15 também. Jesus ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo. O terceiro toque que Jesus traz no mundo espiritual, na vida de um crente, ele começa a ressuscitar aquilo que está morto. Aquele casamento que era leproso, e que ele começa a voltar de novo, ele começa a renascer o amor que estava morto. O primeiro toque faz ele ter o desejo de ir para casa, abraçar sua família. Ele cria um equilíbrio. Mas no terceiro, quarto toque, ele começa a ressuscitar aquilo que está morto. Por isso que eu quero te falar uma outra palavra nessa noite. Continue acreditando no poder de Deus na sua vida, no toque de Jesus, que aquilo que está morto vai voltar a ressuscitar. O que está morto vai voltar a viver. Aquele amor pela tua esposa que você não tinha mais, você vai voltar a sentir como era antes. Aquele desejo sexual que você não tinha, que foi uma pombagira, foi uma lepra que entrou, você vai começar a sentir de novo por ela e ela por você. Vai começar a ressuscitar o que estava morto. Diz que Jesus chegou para a filha de Jairo e falou: Talita cumi, fica de pé. No 9, verso 29, diz que ele chega a 2 cegos. Diz que ele toca nos olhos dos 2 cegos, e eles voltam a viver. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele começa a arrancar todas as escamas. Ele começa a arrancar todas as escamas que estão nos olhos, e você começa a ver um mundo que você não via. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa e você tem um toque dele na sua vida, você começa a ver coisas que você nunca viu. Aquela mulher que era feia, que estava do teu lado, que era gorda, você acorda de manhã e vê a mulher mais linda do mundo. Aquele homem que roncava, que você já não aguentava mais ver roncando do teu lado, fala assim: ei, ronca de novo, que esse ronco me dá sono. Tudo começa a ficar lindo de novo. Aquele que era cego, estou conjecturando um casamento rápido, mas eu sei que Deus fala contigo. Ele fala aonde a área que você começa a ver. Traz de volta a vista. E o último toque de Jesus está no capítulo 17, no verso 7. Quando Jesus é levado no monte, leva aos seus discípulos ao monte da transfiguração. Preguei esses dias aqui isso. Os dois estão lá meio embobados e tal, querendo construir uma casa para Jesus na terra. E os dois pegam no sono. Quando ele acorda, só vê Jesus brilhando. Jesus abre o mundo espiritual para os 2 discípulos. E diz que eles se encheram de temor. E o que é que Jesus fala para eles? Levanta-te e não temam. Ele queria dizer assim: esse mundo espiritual que vocês estão vendo aberto é para que vocês vivam, não tenham medo. O último toque que Jesus dá é um toque de unção, de abrir os céus e fazer que o reino dos céus ele venha sobre a sua vida. 5 toques em sequência. O primeiro, ele cura a lepra. O segundo, ele dá temperança, ele arranca a febre. O terceiro, ele faz ressuscitar o que está morto. O quarto, você começa a ver um mundo que você nunca viu. E no quinto é um toque de unção e de mundo espiritual.